Aleluia. Pode tomar o seu lugar, pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos indo rumo para nosso final de jejum. E eu gostaria de compartilhar uma palavra nessa noite, dando continuidade àquilo que o pastor já tem ministrado. Mas antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria que você fechasse seus olhos mais um instante e que você pedisse ao Espírito Santo para falar com você nessa noite. Nós ouvimos muitas ministrações, cantamos, conversamos, temos relacionamento com as pessoas e ouvimos muitas vozes, mas a coisa mais importante é você ouvir a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Então feche os seus olhos e ore a Ele pedindo para Ele falar com você nessa noite, para que Ele possa trazer revelação ao seu coração, no nome poderoso de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha com revelação, que o Senhor venha trazendo em nossos corações nessa noite a porção da Tua palavra, e aquilo que está no Teu coração seja revelado hoje sobre nós, em nome de Jesus. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui os nossos corações, que o Senhor possa falar poderosamente em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade. O pastor tem ministrado sobre a vida de Gideão, e nós vimos aqui então que o ponto inicial de Deus para nós é nos trazer uma visão, é abrir os nossos olhos, é que nós possamos enxergar na maneira que Deus enxerga. Sem visão você não vai para lugar nenhum. Sem uma visão queimando no seu coração, você não enxerga. Nós, como igreja videira, nós temos uma visão, e a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Quantos vencedores temos nessa noite aqui? Aleluia. Então diga para o irmão que está do seu lado: você é um vencedor. Talvez não seja o vencedor que você está pensando, mas Deus enxerga em você esse vencedor. Deus olha para você como um vencedor, como olhou para Gideão. Gideão estava ali, o menor da casa do seu pai, encurralado ali no lagar, malhando trigo. Mas o que Deus enxergava na vida de Gideão? Homem forte e valente, homem corajoso, vai nessa tua força. Deus não falou vai na minha força, Deus falou vai nessa tua força, porque é assim que Deus nos enxerga. Sabe, a nossa visão é limitada, a maneira que nós enxergamos as coisas é limitada. Muitas vezes nós enxergamos de um ponto de vista natural, e por isso nós não desenvolvemos, não avançamos, porque nós estamos enxergando as coisas de uma maneira natural. Mas Deus nos chamou para andar no sobrenatural, amém? Deus nos chamou para enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, além dos problemas, porque é assim que Deus enxerga. Então essa visão de edificar uma igreja de vencedor é você ser um vencedor. Mas vencedor pode ter várias qualificações, depende do lugar aonde você estiver. Então, por exemplo, no lugar aonde ninguém tem estudo, você vai ser um vencedor cumprindo ali o ano letivo, cumprindo a grade curricular, os anos escolares. Você é um vencedor em meio a tantos outros que não venceram. Os irmãos estão compreendendo? Talvez você está lá no trabalho, e lá no trabalho as pessoas não sabem fazer o que você sabe. Então você é um vencedor em meio a tantos outros que não sabem fazer o que você sabe, e você é um vencedor por isso. Então o vencedor depende do lugar, e pode variar, e variar em muito. Mas nós precisamos entender o que é vencedor dentro da igreja, aonde cada membro se torna um sacerdote. Diga sacerdote. Deus te chamou para ser um. Deus te chamou para você exercer o sacerdócio real que Ele já havia prometido lá para o povo de Israel. Quando Deus separou o povo de Israel, antes deles entrarem no deserto, Deus tinha falado: eu separei vocês para serem povo peculiar, para ser uma nação de sacerdotes reais. Deus já havia feito essa promessa antes do povo entrar no deserto. Olha como que Deus enxerga as coisas. Deus vê aquilo que não existe como se já existisse.
Talvez você olhe para a sua vida e você fale: não, sou tão insignificante, sou o menor da casa do meu pai, não sei fazer tal coisa, não tenho habilidades, não tenho conhecimento. Mas Deus já enxerga você com habilidades, Deus já enxerga você com conhecimento, Deus já enxerga você sendo aquilo que lá na eternidade Ele já sonhou, um vencedor. Pode dizer amém por isso? Então veja, a igreja então é o lugar aonde esse membro vai se tornar um sacerdote. Agora deixa eu te fazer algo interessante aqui, um comentário. Ninguém entra numa farmácia, ou se já entrou, pode dar Gardenal para essa pessoa e falar: me dá 2 quilos de carne. Alguém já fez isso? Você entra lá na farmácia, como que é o nome lá? O farmacêutico, né, o Igor? Pois não, que possa ajudar? Rapaz, eu queria 2 quilos de acém picado, que eu vou fazer um picadinho com batata estou falando em comida, olha, misericórdia, né? E ao contrário também, ninguém entra lá no açougue e fala: olha, me vê aí uma dipirona para mim, eu estou precisando, estou com uma dorzinha de cabeça. Ó, Deus revelando aí, né? Cadê o Paulo? Então, passou? Aleluia. Então você não entra. Então ninguém vai entrar numa tapeçaria e vai falar: me vende um box de vidro. Vai falar, pastor? E ninguém vai chegar na minha vidraçaria e vai falar: eu queria reformar meu sofá. Porque não tem nexo, não tem lógica. Você vai numa farmácia para comprar medicamento, você vai numa padaria para comprar pão, você vai no açougue para comprar carne. Então não existe uma lógica nisso. Então quando alguém entra para a vida da igreja, ele está pensando em quê? Comprar carne? Remédio? Um sofá? Um box? O que ele está pensando? Quero que você medite um pouquinho sobre isso. Então imagine você, quero te dar esse exemplo. Você foi contratado por uma empresa e chegou lá na empresa, o encarregado teve um problema e acabou preso no trânsito, e você chegou lá, entrou, já está registrado, mas o encarregado, que era aquele que era responsável de te instruir, não pôde chegar. E aí você está lá na empresa, passeando, né? Olhando para um lado, olhando para o outro, e de repente você olha um caminhão cheio de carga. Você fala: rapaz, eu estou aqui na empresa, eu tenho que trabalhar, eu vou lá e vou descarregar aquela carga. E aí você vai lá, começa a descarregar a carga, e vai colocando no lugar que você achou que é o lugar adequado para a carga, e vai descarregando. Passa 1 hora, passa 2, passa 3, aí você vai almoçar, volta, e a carga precisa continuar, e está descarregando a carga. De repente o encarregado que chegou na empresa, bem tardezinha, só por tua causa ele chegou, porque ele sabia que você estaria lá. E aí ele chega lá e fala: ô amigo, desculpa, eu tive contratempos, por isso que eu vim. O que você está fazendo aí? Aí você fala: não, eu vim trabalhar, não sabia o que tinha que fazer, olhei um caminhão, tinha carga, eu descarreguei. Ele fala: rapaz, mas você não foi contratado para descarregar o caminhão. Na verdade esse caminhão estava carregado para poder sair para entregar as mercadorias. Você foi contratado para fazer embalagem. Agora você vai ter que carregar todo o caminhão de volta, né? Quem já viu esses vídeos na internet, né? O cara fala: tua vida está difícil? Imagine a nossa, que descarregou 3 milheiros de bloco no terreno errado, né? É mais ou menos isso. Imagine, você está achando a sua vida difícil? Então pensa, o que você está fazendo dentro da igreja? Por que você entrou na vida da igreja? Então, como que você ficaria nessa situação desse homem? Nervoso? Frustrado? Não! Normalmente o ser humano tende a jogar culpa no outro. Não, a culpa é sua porque você não me instruiu, a culpa é sua porque você não veio falar comigo, então agora você carrega o caminhão, você faz as coisas agora. Fica revoltado, nervoso, fica frustrado, se sente humilhado. Mas deixa eu te falar algo que está na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Cada um de nós vamos prestar conta. De quem? Do meu irmão? Da minha mãe? Do meu filho? Do meu pai? Não. Paulo diz que de si mesmo a Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta: você é um sacerdote? O sacerdote é alguém que possui uma visão muito clara de quem ele é.
e o que ele precisa fazer. Sacerdote é aquela pessoa que entende quem que ele é e para que ele foi chamado. Então nós falamos aqui alguns pontos de um sacerdote através da vida de Gideão. Então ele não tinha dúvida de quem era Deus, por isso que ele foi confiante para vencer a batalha, porque ele sabia que a batalha era do Senhor, ele sabia quem era Deus para ele, ele não tinha nenhuma dúvida e sabia quem era Deus, e ele sabia que possuía um propósito junto com Deus. O sacerdote é aquele que sabe que ele não está trabalhando sozinho, ele não está trabalhando aleatoriamente, ele está junto com Deus, como Paulo diz, somos cooperadores de Deus, nós trabalhamos junto com Deus no quê? Num propósito. E sabe também, o sacerdote sabe que ele tem que mover-se pelo sobrenatural. Não é de uma maneira natural que o sacerdote vive. Se você for para o Antigo Testamento e ver as ofertas que o sacerdote fazia, você olha aquilo naturalmente e fala, mas não tem lógica disso. É a mesma coisa de entrar na farmácia para comprar carne, porque o sacerdote queimava um bolo, ele sacrificava um animal, ele participava daquela oferta, comendo um pedaço das ofertas, ele aspergia sangue sobre uma pessoa e falava, seus pecados estão purificados. Você imaginou alguém chapisca sangue em você e fala, você está perdoado? Tem alguma lógica natural nisso? Não existe. Por quê? Ele se move no sobrenatural, ele sabe que as coisas são espirituais, e ele sabe também que ele está em paz com Deus. Então quando Gideão teve aquele momento, falou, não, fique em paz, você não vai morrer. E Gideão edificou um altar, chamando Deus da paz. Então Jeová Shalom, o Deus da paz. Então veja, se você é um sacerdote, você tem que aprender isso, que Deus está em paz com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está em paz com você. Sabe que a pior coisa que tem em servir a Deus é servir a Deus atribulado, angustiado. Não, porque eu estou em falta, não, porque eu estou devendo. Parece Serasa, parece SPC. Você vai orar para Deus, você fala, ó Deus, eu sei que tem minha conta aí, eu sei que tem a dívida, mas um dia eu vou pagar. E aí você não consegue nem orar, você não consegue nem servir a Ele com alegria, porque você acha que você está sempre devendo para Ele, mas você está em paz com Deus. Isso foi feito lá na cruz do Calvário, aleluia. Mas eu quero te dizer que nós vivemos uma vida de sacerdote porque nós estamos debaixo de uma aliança. Nós estamos falando aqui sobre renovando as alianças, e a aliança que nós temos é a aliança lá com Abraão. Gênesis 17:7 diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Quanto tempo tem a eternidade? Não tem tempo. Mas Deus disse para Abraão, vou estabelecer uma aliança eterna com você, entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e eu o Deus dos seus descendentes. Olha que aliança que Deus fez com Abraão. Olha, eu estou fazendo com você, mas não é só com você que para aqui não. Eu vou para os seus frutos, eu vou para os seus descendentes, e eles vão ser os meus filhos, eu vou ser o Deus deles, e eles serão os meus descendentes. Então nós vivemos debaixo da aliança de Abraão. Hoje, pela fé, você está debaixo dessa mesma aliança. E lá em Deuteronômio 14, versículo 12, Moisés falando para o povo de Israel, dizendo assim: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, dentre todos os povos da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então diga para a pessoa que está do seu lado: você foi escolhido pelo próprio Deus. Sabe, irmãos, nós achamos que entramos na vida da igreja porque não tinha nada que fazer, não tinha algo melhor para fazer. Mas é que Deus olhou para mim, olhou para você e falou: eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um plano sobre a tua vida. Então eu vou abrir uma porta, vou colocar um povo lá dentro, vou fazer com que eles ensinem, porque um dia você vai tropeçar na calçada e alguém vai te chamar lá para dentro, e aí você vai fazer parte da vida da igreja, porque você é meu e minha escolhida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Na sua bondade, na sua misericórdia, Deus te escolheu.
Ele te separou. Não, é escolha totalmente minha. Não, João 15, o pastor falou quarta-feira aqui: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Eu que te escolhi. Isso é a bondade, a misericórdia, a graça de Deus sobre nossas vidas. Nós somos um povo consagrado ao Senhor. Então, irmãos, não pode haver confusão e não pode haver falta de direção. Por isso que precisamos ter uma visão bem clara. Por quê? Lá em Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quando nós ouvimos essa passagem de Isaías, isso é o Evangelho, essa é a graça de Deus, esse é o momento que eu tenho para pregar para as pessoas. Sim, mas deixa eu te falar, nos nossos dias, dentro das igrejas, existem muitas pessoas aprisionadas pelo diabo por uma falta de visão, por não ter visão. A pessoa vem para o culto, vai embora para casa, vai para a cela, vai embora para casa e vai vivendo a vida assim, sem uma visão clara. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou servindo a Deus? E vai vivendo a sua vida assim. Vai continuando e passa 1 ano, 2, 10, 20, e basta nós vermos o resultado na vida dessas pessoas. O diabo travou a vida dela de alguma forma, e muitas vezes é por causa da falta de visão. Você olha para a sua vida e fala: não, eu não tenho ministério, esse negócio não é para mim, isso é para o líder, isso é para o pastor, isso é para o discipulador, é para o obreiro, é para o evangelista, é para o diácono, mas nunca fala, é para mim. Sempre fala que é para os outros. Então a pessoa fica com uma visão fechada, encerrada, e aí ele não consegue avançar. Então muitas vezes nós vemos Isaías 61 e achamos que é para pregar para as pessoas não salvas. Sim, mas existem muitos algemados e prisioneiros por falta de visão dentro da igreja. Porque o seu casamento não avança, sua vida financeira não avança, seu ministério não avança, sua vida emocional não avança, a sua vida espiritual não cresce, porque existe uma cadeia que tem que ser quebrada, e hoje é o dia de pôr em liberdade os algemados. Você precisa crer nisso. Tudo começa na visão, mas não pode parar na visão. Se alguém ficar apenas com a visão, vai se tornar apenas um sonho. Vai se tornar algo muito bonito, mas nada prático, nada real. Então eu gosto muito de ouvir algumas coisas, e o pessoal fica falando, e eu já falei aqui na liderança, né? É muito bonito ouvir isso. Eu quero ver a prática. É muito bonito você falar: não, vou construir um abrigo para os velhinhos, para as crianças de rua, eu vou entregar sopão, eu vou cuidar dos doentes. Muito bonito. Eu quero ver a prática. E nós precisamos entender isso. Ter uma visão é muito bonito, mas ela não pode ficar apenas com uma visão. Nós precisamos praticar. A nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Aonde está a prática disso? Aonde está a prática? A prática começa quando eu entendo que eu sou um sacerdote, que não depende do pastor, não depende do líder, não depende do meu pai, da minha mãe, nem do meu cachorro que está lá dentro de casa. Depende de mim. Eu preciso ter revelação, eu preciso entender que Ele me chamou para isso. E nós vamos ver aqui na vida de Gideão. Olha que depois que a visão foi inserida na vida de Gideão, Gideão começou a colocar em prática. Lá em Juízes capítulo 6, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, versículo 25. Juízes 6, a partir do versículo 25. Depois que a visão foi inserida em Gideão, olha o que o Senhor disse para ele. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao mar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar.
Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam o altar de Baal derrubado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntaram inquiriram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Então veja, a primeira coisa que aconteceu na vida de Gideão, ele ouviu a voz de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer depois de receber essa visão de Deus é a mesma que Gideão fez: derrubar os altares que foram levantados e que não estão alinhados com a visão de Deus. Então nessa noite eu gostaria de falar para você: qual altar tem se levantado na sua vida? Sabe, quando nós perdemos a visão, como o pastor diz aqui, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve, qualquer igreja serve, qualquer propósito serve. E aí muitas vezes nós levantamos um altar achando que é um altar para Deus. Então veja, a época de Juízes é uma época onde não havia rei e não havia um profeta para guiar as pessoas. Então de tempos em tempos eles faziam as coisas que achavam corretas. Não, eu acho que cantar esse louvor para Deus é melhor. Não, eu acho que cantar nesse tom, cadê o Wesley? É melhor. Eu acho que... Não, irmãos, cantar o tom tem que cantar no tom, né, Wesley? Domingo passado a gente aprendeu. Mas na época de Juízes, as pessoas faziam aquilo que eles achavam. E de tempos em tempos, com as atitudes deles, os erros dele, se levantava uma tribulação na vida deles, se levantava um povo, se levantava alguém contra eles e derrotava eles. Na época de Gideão, se levantou os povos midianitas e oprimiu o povo de Israel durante 7 anos. E eles então ficavam sem ter o que comer, sem ter alegria. De tempos em tempos, na época da colheita, eles vinham e roubavam tudo. Então por que acontecia isso? Porque eles faziam aquilo que eles achavam corretos. Então em meio a isso, então eles falaram: bom, se Deus não está nos livrando, vamos orar agora para Baal, vamos orar agora para Astarote, vamos orar agora para Moloque. E vários deuses, vários altares se levantavam em Israel. Quantos estão me acompanhando aqui? Diga amém. Então veja, Gideão cresceu vendo as pessoas sacrificando nos altares de Baal, vendo as pessoas orando no altar de Baal. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo a vida de igreja, mas acostumado com as coisas, fazendo por fazer, como nós falamos, vivendo a vida de igreja. Não, hoje dá para ir, então vou. Não, hoje não dá, não vou. Ah, hoje eu quero fazer. Não, hoje eu não quero mais fazer. E aí vai vivendo a sua vida. Sabe por quê? Porque falta uma visão clara de quem é Deus na sua vida. E aí você vai levantando altares na sua vida, que você vai se habituando com eles e vai tornando algo normal. O altar do conforto, o altar do descanso, o altar do tempo para a família, o altar da vida de viagens, o altar do trabalho, o altar do casamento. E vários altares vão se levantando na sua vida, e você vai achando que é normal. Sabe qual é a frase comum que uma pessoa fala quando se levanta um altar na vida dele? Deus sabe. Essa é a frase mais comum.
Não, não é, pastor, você sabe, né? Trabalho. Deus sabe. Deus sabe. Realmente, Deus sabe. Só que você não sabe que você levantou um altar para você, não para Deus. E aí precisa de uma visão clara, abrir os seus olhos para você poder enxergar. Gideão foi esse momento. Deus foi até ele não queria. O anjo insistiu, ele não queria. O anjo insistiu mais um pouquinho. Aí os olhos dele se abriu. Sou eu mesmo? É comigo mesmo? Você tem certeza? Então eu vou fazer prova para ver se é comigo. Vou te oferecer o sacrifício. Depois, quando você seguindo a vida de Gideão ainda fez algumas provas com Deus, para que soubesse que realmente Deus estava com ele. E Deus pacientemente, discipulando Gideão, foi paulatinamente. É isso aqui, meu filho, faz assim, faz assado. Você quer o quê? Quer o contrário? Eu vou fazer o contrário. Você quer o inverso? Eu vou fazer o inverso. E Deus foi cuidando de Gideão até que ele estivesse preparado. Sabe, nós entramos na vida da igreja para que Deus possa nos preparar, para nós entendermos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Só que muitas vezes nós estamos como Gideão, com os olhos fechados. Gideão, com certeza, aonde que Gideão foi derrubar o altar? Lá na casa do Pedrinho, seu vizinho lá, 2 quilômetros de distância. Foi isso? Não. Deus falou, vai lá no altar, na casa do teu pai, que você está acostumado, que você brincava de pique-esconde lá, escondendo atrás do altar, você brincava lá de pega-pega, rodeando o altar. Vai lá e derruba aquele altar. Derruba o altar que está na sua casa. Deus manda te dizer nessa noite, derruba o altar que está na sua vida. Não é na vida do irmão, é na sua vida. Existem altares que precisam cair. E Gideão foi levantado para ir lá na casa do pai e derrubar. Então hoje muitos, depois de se converterem, continuam vivendo uma vida sem posicionamento algum, continuam vivendo a sua vida de qualquer maneira, não falam abertamente da sua escolha. Então eu acho muito interessante quando você vai na casa de alguém e começa a perceber as coisas. Então você vai na casa de um parente, eu não posso falar da sua família, posso falar da minha, né? Então, você vai na casa de um parente e você sabe que fulano é crente, já viveu a vida da igreja, mas está lá tomando uma Smirnoff, tomando lá uma Heineken, tomando, sei lá, qualquer outra dessas coisas. Aí você fala, mas gente, era crente, o que acontece? Tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, mas aí chega para você e fala, você quer uma? Tem lá na geladeira, eu vou pegar uma para você. Aí o que você faz? Rapaz, eu queria experimentar um negócio desse mesmo, mas não tenho coragem, porque estou sempre junto com os irmãos. Traz lá uma. Você faria isso? Ou você faz como Gideão? Não, eu não bebo. Eu me converti, é uma das coisas que eu não faço, eu não preciso disso, então eu não bebo. Porque é isso que o Gideão fez. Depois que a visão dele foi aberta, ele foi declarar para a sua família, olha, aqui agora vai servir a Deus, vocês querendo ou não. E o altar da casa de Deus foi derrubado. Então existem muitas pessoas que estão com a sua vida desse jeito, não se posicionam, não declaram publicamente, não declaram para as pessoas que estão ao seu redor, eu sou crente, eu sou um sacerdote de Deus. Existem coisas na minha vida que eu até posso fazer, mas não condiz. Existem coisas que eu não devo fazer de maneira nenhuma, porque eu sirvo a Deus. É esse tipo de posicionamento que nós precisamos. Então muitos hoje pensam que a sua carreira profissional é que vai fazê-lo feliz. Muitos acham que é o seu casamento que é a prioridade da sua vida, é o que vai te fazer feliz. E aí vai se levantando altares do trabalho, no casamento. Então Deus hoje nos pede um posicionamento firme. Derrube esse altar e edifique um altar ao Senhor. Hoje é noite de você restaurar o seu coração diante de Deus. Hoje é noite de você renovar a sua aliança com Ele. Lembra-te no dia que você se converteu, que os seus olhos foram abertos para o Evangelho, para o sacrifício de Jesus, e você entendeu, Jesus me ama, eu preciso aceitá-lo, não é porque eu sou bom, mas é porque Ele me ama, então eu preciso dEle. E aí você aceitou Jesus. Talvez naquele dia foi um dia emocionante para você, você chorou,
o teu coração palpitava, as lágrimas escorriam, você estava ajoelhado, jogado no chão, babando, sei lá o que você estava fazendo, mas foi um dia importante para você. Saiba, todos os dias da nossa vida com o Senhor tem que ser desse jeito. Tem que ser um dia que você olha para a obra do Senhor, olha para o Senhor e fala: Senhor, como que o Senhor me escolheu para isso? Como que eu sou privilegiado? Mas sabe por quê? Muitos se perdem ao longo do caminho. O diabo, ele não tem poder de te matar, meu irmão, porque você já tem a vida eterna. Se você morrer, você já está com passagem direta para o céu, sem escala. Agora, o que ele quer te fazer? Te estragar. Sabe, isso o pastor pode falar que era da polícia, e aqueles que fazem parte de exército sabem disso, que o exército ele trabalha para que haja armas, não para matar, mas para ferir, porque ele sabe que com um soldado ferido, precisa de mais 2 ou 3, para ser retirado do campo de batalha. Então, o diabo ele trabalha desse jeito. A igreja do Senhor é a igreja que é para avançar, para crescer. A igreja do Senhor é para estabelecer o propósito de Deus nessa terra, para nos preparar para a eternidade. Então o que ele faz? Se eu matar, é mais um para o céu. Então eu vou estragar, eu vou deixar ele cego, eu vou colocar o trabalho como prioridade na vida dele, eu vou colocar o casamento como prioridade, eu vou colocar talvez os filhos como prioridade, eu vou colocar talvez a saúde como prioridade, eu vou colocar os estudos como prioridade. E aí ele te cega e te coloca algo que realmente é necessário, mas não é eterno. Deixa eu te repetir, é algo necessário para a sua vida, mas não é eterno, porque todas essas coisas vão passar, todas essas coisas vão terminar, mas aquilo que Deus quer para nós é algo eterno. Então Ele quer nos preparar para isso. Então o diabo vem e te cega, e não tem coisa pior. Assim como numa batalha, alguém sem visão dentro da igreja. O pastor ora por ele, o líder ora por ele, o obreiro ora por ele, o anfitrião ora por ele, o anjo da guarda ora por ele, para ver se ele entende o chamado que ele tem em Deus. Mas aí não resolve, e ele não consegue entender isso. Por quê? Está sem visão. Quantos estão me compreendendo nessa noite? Diga amém. Então silêncio aqui, só escuto o ventilador. Mas eu quero dizer que esses altares podem ser derrubados, e na realidade eles precisam ser derrubados. Só que o pastor não tem poder de derrubar o altar que está no seu coração. Só você mesmo tem esse poder. Então você precisa ter olhos abertos para poder ver, revelação, uma visão clara, que é Deus que está te levando para esse nível. Então se você é alguém que fica aí ouvindo muitas pessoas diferentes na internet, ouvindo pregação, e acaba confuso com as diferentes visões que você tem ouvido, então esse é um sinal que a nossa visão ainda não entrou dentro de você. Se você busca alimento fora, não que tenha algum problema ouvir pregações fora, mas se essa pregação, em vez de te acrescentar algo, te retira algo, então você está confuso. Então significa que a visão não ganhou o seu coração. Todas as vezes que você se posicionar, as pessoas próximas de você vão se levantar na sua vida. Se você não se posicionou ainda, não experimentou isso, deixa eu te falar, faça. As pessoas que, eu vejo isso muito na vida de membros que a gente cuida, a pessoa resolve se posicionar. Os amigos de balada, os amigos de bebida, o pessoal das coisas erradas, até tenta por um tempo, mas depois vem que perdeu a batalha, se afasta. Toda vez que alguém resolve se posicionar em Deus, as pessoas que não estão no mesmo propósito se afastam e resolvem sair. Então hoje a maneira mais simples disso acontecer é excluindo o relacionamento. Então talvez você fale assim: fulano não está mais comigo, fulano não atende o WhatsApp. Talvez seja Deus separando, preparando você, porque essa pessoa te faz muito mal. Talvez seja isso. Então a primeira missão que Deus vai dar a você
depois de ter incluído a visão em sua vida, é que você tenha que entender que precisa produzir algo, precisa derrubar os altares. E derrubar altar é produzir algo para o Senhor, é se posicionar. Então diga comigo: eu preciso me posicionar. Então saiba, Deus já nos deu uma visão, então viva essa visão. Deus já te chamou, Deus já separou uma igreja. Se você hoje está aqui, é porque Ele resolveu te colocar aqui, e nessa igreja é o lugar onde Ele quer que você se torne um vencedor. Como que eu me torno um vencedor? Assuma o seu papel de sacerdote, se posicione firme em várias áreas da sua vida. Muitos transformam a sua vida cristã no casamento, nos filhos, na carreira, mas saiba, tudo isso vai passar. Deus quer que você transforme a sua vida cristã na visão que Deus colocou dentro de você. Saiba, irmãos, duas visão é igual a divisão, a mesma visão é igual a unidade. Então, se você tem dúvida de servir a Deus com a visão que Deus nos deu, então isso é divisão. Ah, mas é que eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Não funciona assim. Quando nós estamos na mesma visão, o Senhor gera unidade. Então nós vamos fazer um evento, todos participam. Nós vamos para tal lugar, todos vão para o mesmo lugar. Nós vamos determinar um alvo, todos vestem a mesma camisa. Por quê? Mesma visão. Você já imaginou você trabalhando nessa firma que eu acabei de falar? Primeiro dia de serviço, o encarregado fala para você: vai trabalhar na embalagem. Ele fala: não quero embalagem, eu quero trabalhar no caminhão. Mas eu te contratei para trabalhar na embalagem, por que você vai trabalhar no caminhão? Falou: não, porque eu quero trabalhar no caminhão. Você vai continuar trabalhando nessa empresa, sim ou não? O primeiro dia você só perdeu o tempo da sua vida, que você vai ser mandado embora. Então, muitas vezes nós vamos fazer coisas na igreja, não é porque nós gostamos, é porque nós temos unidade, nós estamos caminhando debaixo da mesma visão. É para cá que o Senhor quer, é para cá que é o rumo, é para cá que é o alvo, é para cá que é onde nós vamos conquistar a vitória, é para cá onde vai haver o crescimento, aonde pessoas vão ser salvas, aonde casamentos vão ser restaurados, vidas vão ser transformadas. É neste alvo que eu vou caminhar, é nessa visão que eu vou continuar. É assim que nós temos que caminhar, unidade. Durante muito tempo Gideão conviveu com o altar de Baal, continuou vivendo a sua vida normal, não se incomodou com aquilo. Mas no momento que a visão entrou no coração dele, na mesma noite ele se posicionou, foi lá e derrubou o altar. Falou: isso aqui não é para Deus, isso aqui não é para o meu Deus, eu vou derrubar. Então talvez a sua vida profissional está indo de vento em popa, amém. Mas se ela está roubando o lugar de Deus no seu coração, derruba ela, confia no Senhor, que Ele vai fazer muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Talvez o seu casamento, quantos anos você está lá lidando, porque eu não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, é desse jeito o meu casamento. Entrega para o Senhor, derruba esse altar que você fez, esse é o seu ídolo, esse é o seu problema. Se você não falar nisso, não tem graça. Se você for fazer o discipulado e não falar: o meu casamento, pastor, é a minha mulher, é o meu marido, não tem graça. Esse é o seu altar, esse é o seu ídolo. Derruba ele e fala: Senhor, eu entrego em tuas mãos. O que eu tenho que fazer? Levantar um altar para o Senhor. Então é isso que eu vou fazer. Eu tenho que ganhar vidas, vou ganhar vidas. Eu tenho que participar da vida da igreja, eu vou participar. Eu vou dedicar o meu tempo, o meu coração, os meus recursos para a sua obra. Porque o trabalho do diabo é esse: tirar a sua visão, te estragar, para que você não faça nada para Deus, que você fique preocupado com o seu próprio umbigo, que você fique preocupado com as suas próprias preocupações, e passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, continua do mesmo jeito, não muda. Saiba, Jesus disse isso, e aí contra Jesus ninguém pode falar nada, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o seu casamento, o seu trabalho, os seus filhos, a sua vida profissional, o seu estudo, a sua saúde serão acrescentadas. Ele que disse isso. Eu só fiz um adendo
as demais coisas. As demais coisas é tudo que te preocupa. Entrega nele, levanta um altar para ele, confia nele, e o mais ele vai fazer sobre a tua vida. Isso é fé. Então é muito fácil saber se alguém foi conquistado por uma visão. Veja se essa pessoa possui um posicionamento firme em sua vida. Onde você vive, há um altar de Baal? Alguma coisa que controla a vida das pessoas que não é o Senhor? Quais são as coisas que controlam a vida de alguém e que tem impedido você de servir ao Senhor de forma completa? O que tem te impedido? Isso é um altar na sua vida. Sabe que para alguns é a paixão do futebol, como o pastor falou aqui com os adultos. Para outros é a carreira, para outros é o casamento, para outros é o dinheiro. Mas Deus pede para destruirmos todos os altares de Baal, primeiro em nossas vidas. Veja o que aconteceu na vida de Gideão. Ele destruiu o altar que ele estava acostumado. Talvez Gideão ofereceu sacrifício a Baal, porque ele cresceu nessa rotina. Mas o que Gideão fez? Eu não posso ter altar no meu coração. E derrubou o altar de Baal na casa do seu pai. Mas a Bíblia diz que depois, aonde ele passava, os altares eram derrubados. Então existem altares no nosso coração que precisam ser derrubados. Por quê? Porque existem pessoas que precisam da nossa ajuda para nós derrubarmos altares, para nós ajudarmos eles a seguir no caminho e no propósito do Senhor. Então deixa eu te perguntar, quando você entra para a vida da igreja, o que você tem buscado? Por que se entra numa igreja? Por que se entra na vida da igreja? Quando você vem para o culto, vem para quê? Saiba, um sacerdote é alguém consagrado. Sabe o que significa consagrado? Consagração é sinônimo de glorificação, dedicação, reconhecimento, legitimação, entrega. Todo sacerdote, ele só pode oficializar diante de Deus, trabalhar na obra de Deus, se ele for alguém consagrado. Ele não pode fazer outra coisa, ele não pode viver para outra coisa, ele só vive para aquilo. E nós fomos chamados para sermos sacerdotes, e como eu li lá em Deuteronômio 14, consagrados ao Senhor. Você foi criado com um propósito, só isso, mais nada. A sua vida não é para ser médico. Você pode ser médico, mas não é para ser médico. A sua vida, você pode ser advogado, mas você não foi criado para ser advogado. Na sua vida você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, através da pessoa de Jesus. E Jesus é o sumo sacerdote, e todos aqueles que seguem a Ele se tornam sacerdotes reais. Então você foi chamado pelo Senhor para ser um sacerdote. Você pode estar trabalhando como um dentista, como um médico, mas é um sacerdote dentista, é um sacerdote advogado, um sacerdote juiz, é um sacerdote policial, e não o contrário. Então Deus te chamou para isso. Essa é a identidade que nós precisamos ter claro no nosso coração. Essa é a visão que Deus tem para nós. Deus enxerga em mim e em você um sacerdote. Deus enxerga como nós somos diante dele, não o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Deus enxerga desse jeito. Por isso que quando você entra na vida da igreja, Deus constantemente está usando pessoas, está usando circunstâncias, pregações, louvores, ensino da palavra, para ativarem no seu coração o sacerdócio real, para fazer com que você entenda que você é muito mais do que o que você enxerga no espelho. Você é muito mais do que você enxerga no espelho. Ele nos deu a oportunidade para sermos participantes de coisas eternas. Talvez por inúmeras situações na nossa vida, decepções, frustrações, homens, problemas, a sua consagração foi comprometida. Mas hoje é dia de renovar a sua aliança com o Senhor. Sabe, aqui não é padaria, mas existe um pão fresquinho do céu, todos os domingos, todas as quartas-feiras, toda quinta e todo sábado, existe um pão vivo do céu para nos alimentar. Sabe, hoje aqui não é farmácia, mas existe um médico dos médicos, farmacêutico dos farmacêuticos, que tem um óleo especial, um óleo ungido, que aonde tocar,
traz cura, traz restauração. Sabe, nós não somos açougue aqui não, mas existe alimento do céu, existe uma carne e um sangue que nós bebemos uma vez por mês, e ela cura todas as feridas, ela tira todas as mazelas, ela tira toda a depressão, angústia, todo o sofrimento, porque é aqui aonde que o Senhor se manifesta, é aqui aonde nós estamos, e essas coisas são para a eternidade. A renovação da aliança começa com um posicionamento firme. Estamos num começo de ano. Quantas vezes você se posicionou em algo e voltou atrás? Quantas vezes o ano passado, não vou pegar nem os outros anos, vamos pegar o ano passado, você falou, não, esse ano eu vou todas as células, eu vou em todos os cultos, eu vou fazer curso na igreja, eu vou para o encontro, pelo menos 2 vezes por ano eu vou para o encontro este ano. Você falou, isso é um propósito que eu tenho com Deus, eu vou estar realmente ali consagrando isso ao Senhor, e talvez não aconteceu. Hoje é dia de você renovar isso, com uma posição firme com o Senhor. Não é comigo, não é com o pastor, não é com o seu líder, é com Deus, aquele que te arregimentou, aquele que te salvou, aquele que te escolheu, aquele que te formou antes mesmo de você ser algo totalmente informe, sem forma nenhuma. Ele te chamou. É com Ele que é a sua aliança, é com Ele que você tem que renovar. Você é um sacerdote, alguém consagrado para um propósito. Que altares tomaram o lugar do Senhor como primeiro em sua vida? Pessoal do louvor, saiba, Gideão vivia acostumado com os altares, até que seus olhos foram abertos. O resultado, presta atenção nisso. Olha o resultado na vida de Gideão. Gideão derrubou o altar. O pessoal queria matar ele. Ele falou, não, se Baal é Deus, manda Baal contender contra ele. E aí trocou o nome de Gideão para Jerubaal, que significa Baal contenda contra ele. E talvez para muitas pessoas que têm altares na sua vida ainda continue sendo assim. Jerubaal, Baal está contendendo, Baal está se levantando contra mim. Mas sabe como que Deus olhava para Gideão? A palavra Gideão significa talhador, e ele vem de uma palavra raiz que significa derrubar. Então Gideão era derrubador de altares. Deus está te chamando para a renovação da aliança, para você se tornar um derrubador de altar, na sua vida e na vida das pessoas que você conhece. Deus quer te usar, para que no lugar que Baal era glorificado, o nome de Jesus seja glorificado. Aonde Baal, diabo, Satanás fazia e acontecia, Jesus começa a se manifestar, Jesus começa a aparecer, e as coisas vão sendo transformadas. Fique de pé no lugar onde você está. Deus quer te transformar em derrubador de altares, só que isso começa com você. Você precisa se posicionar. Sabe, a segunda coisa que nós precisamos para avançar na visão de Deus é um posicionamento firme. Eu compartilhava com a minha esposa um tempo atrás, em relação à vida da igreja. Nós fizemos muitas coisas, fizemos algumas coisas que eram até meio sem lógica, mas aí eu falando para ela, falei, olha, se tudo que nós fizemos foi para homem, nós perdemos tempo. Não tem nada reservado para nós na eternidade. Não tem nada que nós ganhamos com isso. Então nós podemos parar e podemos fazer qualquer coisa na nossa vida, se nós fizermos para homem. Se você talvez fez coisas para homens, você perdeu o seu tempo. Mas deixa eu te falar, se nós estamos te chamando para fazer as coisas para Deus, para realizar a obra de Deus, para cumprir o propósito de Deus, Ele vai te recompensar, Ele vai te engrandecer. Gideão era alguém insignificante. Hebreus capítulo 11 cita o nome dele. Se tornou herói da fé.
Então eu falando para minha esposa, eu falei, então a gente tem que ter uma convicção clara no nosso coração. Eu sirvo a quem? A visão de homens ou a visão de Deus? Tudo que nós fazemos para Ele é para homens ou é para Deus? Porque se é para Deus, vamos continuar, vamos avançar. Não importa as frustrações, não importa as dificuldades, não importa os problemas, é para o Senhor, então vale a pena. Sabe uma das frases que aqueles que seguiram os 300 de Gideão, seguiram ele, na hora que era para derrotar o povo midianita, eles começaram a declarar: por Gideão e pelo Senhor, porque eles entendiam que Gideão estava debaixo de uma visão de Deus, e eles estavam servindo ao Senhor. Deixa eu te falar, você tem um homem de Deus encarregado nessa igreja. Se você crê que ele tem uma visão de Deus, então diga: pelo pastor Paulo e pelo Senhor. E vamos avançar, vamos fazer a célula crescer, vamos fazer a videira ser conhecida nessa cidade, não como uma igreja de programa, não como uma igreja legal, mas a igreja do Senhor, a igreja que edifica altares para o Senhor. Mas tem que começar na sua vida primeiro. Então eu quero que você feche seus olhos por um momento. Você precisa edificar altares no seu coração. Talvez o seu ministério está paralisado porque se levantou um altar de Baal. Talvez a sua vida espiritual está estagnada porque tem um altar de Baal que está impedindo o rio de águas vivas fluir no seu coração. Que o Espírito Santo agora possa falar ao teu coração que altar tem que ser derrubado no seu coração. Ore a Ele agora. Nós vamos ouvir um louvor, mas eu queria que você orasse ao Senhor, trazendo revelação. Qual altar tem impedido o fluir de Deus na minha vida? Que altar tem impedido eu de caminhar com Deus? E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Levante suas mãos para o Senhor. Que você possa declarar nessa noite: Senhor, traz revelação ao meu coração. O Senhor me escolheu para ser um sacerdote real, para conduzir a minha casa, a minha família, para fazer a diferença nessa cidade. Senhor, derruba os altares. Eu não consigo, sozinho eu não posso, eu dependo do Senhor. Traz revelação ao meu coração para desfazer esse altar que foi levantado pelo diabo. O altar do conforto, o altar do descanso, o altar da comodidade, o altar, Senhor, das desculpas, o altar, Senhor, da insensibilidade. Oh Senhor, quantos altares podem ser levantados no coração dos teus filhos, que nessa noite hoje, como Gideão foi lá e derrubou o altar, nós denunciamos todos os altares que têm se levantado na vida do meu irmão e da minha irmã, que tem impedido o seu fluir, que tem impedido o seu agir, que tem impedido a vida do Senhor de fluir, de apostia, de fazê-lo crescer e avançar no Senhor, de caminhar rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu. O Senhor nos chamou para sermos conforme Jesus. Muitos de nós têm altares que têm nos impedido de expressar a Jesus nessa terra. Oh Senhor, derruba. Se você tem revelação disso da parte do Senhor, dá nome ao seu altar agora.
dá nome a Ele. Fala: Senhor, esse altar eu quero que ele caia na minha vida, eu destruo, porque eu quero avançar no Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero, Senhor, estar com bases fortes, alicerçadas no Senhor. Derruba esse altar, derruba isso na minha vida, Senhor. Oh.